Olá, leitores do Bahia Notícias. Meu nome é Paulo Dourado, eu sou repórter. E eu tô aqui hoje com o convidado, o nosso vereador Sandro Filho. Sandro Filho, muito obrigado aqui pela sua presença. Por nada, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que a imprensa é um caminho muito importante para que a gente possa transmitir nossas ideias e manter as pessoas informadas, né? Do mesmo jeito que eu acredito que o vereador, ele é a ponte que liga a população ao poder executivo, né? Como uma cobrança, eu acredito que a imprensa também é a ponte que liga o cidadão aos políticos e que tem esse papel fundamental nessa cobrança dos políticos, nessa fiscalização dos políticos, né, e na informação para com a população. Então eu fico muito feliz em mais uma vez estar participando aqui com vocês. E é isso aí. Me pergunte tudo e não deixe de perguntar nada. Tá bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Você foi eleito, né, vereador? E qual foi o pensamento que te fez entrar nessa caminhada política, né? Meu irmão, eu acredito que quando a gente passa por certas dificuldades, não só dificuldades, mas tudo que acontece na nossa vida molda a gente. Nós somos forjados, né? Então, cada pessoa reage de um jeito a depender do nível de sofrimento que a pessoa passa. E eu, desde jovem, sempre passei por muita dificuldade, velho. Na comunidade que eu nasci e fui criado. Graças a minha avó, por parte de pai, graças à minha família, que sempre lutou, sempre correu atrás, eu nunca cheguei a passar fome. Já tive dificuldade, né? Quando eu morava com minha outra avó, por parte de mãe, minha família sempre foi um pouco desestruturada, então já cheguei a ter que correr atrás, né? Vender o café da manhã para comprar o almoço. Isso aí já aconteceu, né? Mas nunca passei fome. Agora, enxergar e conviver e viver a dificuldade na comunidade que eu nasci e fui criado, que foi o bairro de Coutos, eu sempre vivi. Eu vi amigos morrerem. Eu posso dizer que de 10 amigos que eu tive, você pode colocar aí 70% desses amigos ou até mais vieram a falecer, vieram a morrer, né? Tanto por ter se envolvido com o tráfico, com crime organizado, tanto também como vítima do crime organizado. Agora, recentemente, um amigo meu perdeu um amigo dele, que eu não tinha contato, mas era um dos melhores amigos dele. Perdeu simplesmente porque o cara foi para Lauro de Freitas, se bateu em uma comunidade lá, os caras perguntaram de onde ele era, ele falou o bairro dele, os caras foram lá e mataram o cara, né? Então eu cresci convivendo com isso. Imagine aí você jogar bola com seus amigos na sua comunidade, você crescer, passar do período da adolescência, e quando você está ali naquela fase que os seus amigos estão se formando no ensino médio, você está se formando também no ensino médio, que está todo mundo começando sua carreira profissional, estagiando, você começar a ver todo mundo que você cresceu junto morrendo. Ah, fulano de tal morreu. Quantas vezes eu acordei de madrugada, 4, 5, 6 horas da manhã, ah, fulano de tal morreu. Imagine, você vê o cara hoje, amanhã já foi. Foi ali, passou numa rua ali, o tráfico matou. Ou então a polícia matou porque estava cometendo crime. Então é complicado, velho. E eu cresci com isso. E isso me despertou como é que eu posso dizer? Uma indignação e ao mesmo tempo uma curiosidade de saber como é que eu podia fazer para mudar essa realidade. O que é que eu podia fazer para tentar fazer algo diferente. E aí foi quando eu descobri que todas as nossas vivências e tudo que a gente perpassa pela política, né? A política é um instrumento de mudança, velho. A política é um instrumento que um ser humano consegue utilizar para mudar a vida das outras pessoas, tanto para o mal quanto para o bem. E aí foi quando eu decidi começar a falar. E aí estou aqui hoje. Você acha que esse seu jeito combativo, de certa forma, veio daí. Agregou? Não, agregou com certeza, porque assim, como eu falei, né, eu fui forjado em Coutos, irmão. Sabe? Eu sei o que é a dificuldade das pessoas. O meu jeito combativo não é porque eu quero like, não é porque eu quero visualização, né? Até porque se não tivesse nada disso, eu continuaria fazendo, porque no início não tinha. Eu não acordei do dia para a noite com 200 mil seguidores no Instagram, não.
Isso foi algo que foi construído, né? E eu sempre tive essa característica de ser combativo, porque se a gente não for combativo para lutar as lutas que nos interessam, irmão, esse país não vai mudar, não. Quando você foi eleito, e de certa forma até recentemente em um dos seus vídeos, você falou bastante sobre você cita bastante a pauta da segurança pública, né? Você citou também nos vídeos do VLT, sobre Jerônimo. Com certeza. Velho, hoje a segurança pública, a gente tem que ter a consciência. Eu não sou o maior entendedor do assunto, eu não sou especialista da área. O que eu falo é baseado no que eu vivo, baseado no que eu vejo, nas dificuldades que eu passei e no que eu vejo que as pessoas passam hoje em dia. Mas eu acho que é nítido, não dá pra gente esconder que a Bahia hoje vive o pior momento relacionado à segurança pública. O pior momento. Eu acho que não tem nem como chegar além do que a gente está hoje. Ano que vem tem eleição, eu espero que o PT saia do poder, porque se o PT continuar aí sim, aí eu acredito que a gente chegue num lugar pior do que a gente está hoje, porque hoje a disputa das facções é por território, velho. A guerra é territorial. As pessoas não têm a consciência, às vezes não têm o conhecimento, não sabem por que as facções estão brigando. As facções brigam, as facções entram em guerra simplesmente por uma coisa, velho, por dinheiro. E o que dá o dinheiro é o território, onde eles utilizam para vender. E antes, eles vendiam apenas entorpecentes, apenas drogas. Hoje em dia, o tráfico descobriu que para além disso, eles conseguem ganhar dinheiro também. Aí surgiu o Gatunete. Hoje em dia, existem comunidades que o tráfico que fornece a internet. Por quê? O tráfico quer apenas vender droga? Não, o tráfico quer ganhar dinheiro. E para isso, eles precisam conquistar comunidades, conquistar territórios. Então, hoje, a guerra que a gente tem no estado da Bahia é guerra por território. E existem territórios que o estado não manda mais. Ponto. A gente ficou sabendo há um tempo atrás que a polícia tinha dificuldade de entrar no bairro da Gamboa, ou tinha uma ordem que não podia entrar no bairro da Gamboa, alguma coisa nesse sentido, porque o Estado simplesmente, no cabo de guerra, falou, a gente não aguenta mais, pra gente não dá, o tráfico tá mais forte. Isso parte da culpa do governador. O governador tem culpa disso, o governador não tem pulso firme, o governador não sabe lidar com o crescimento das facções aqui no Estado. A gente só não está numa situação pior porque a polícia militar tem o gás e a força e a vontade de combater. Só que são policiais sozinhos, policiais que não estão com o aval do governador. Uma coisa é você ser policial, estar vestido com a roupa do Estado para proteger as pessoas e o Estado te proteger. Outra coisa é você estar vestido com a roupa do Estado para proteger as pessoas e você não ter nem a proteção do Estado, meu irmão. Apenas a proteção de Deus, sabe? Então, eu acho extremamente complicado a situação que a gente tem hoje. A Bahia está caminhando a passos largos para um grande ápice de violência. E você acha que a problemática disso é também o governador? Com certeza, 100% da culpa, velho. É 100% da culpa de toda essa situação que a gente enfrenta. É do governador Jerônimo. Eu espero que isso ecoe, que as pessoas escutem isso. A culpa de todo esse desgaste que a gente tem na segurança pública do nosso estado é do governador Jerônimo Rodrigues. Ah, Sandro, mas ele tem pouco tempo de governo. Beleza, ele pode ter apenas um mandato, mas a culpa é 100% do PT, irmão. A culpa é 100% do PT que está no poder há muitos anos. Há muitos anos. Não é de agora, não. A polícia sempre avisou que ia dar merda. A polícia sempre falou, do jeito que tá, as facções crescendo, o crime organizado crescendo na Bahia, vai colapsar. Sempre, há muito tempo, há anos, eu tô falando de 10 anos atrás. Essa conversa sempre existiu, mas o governo do estado sempre foi conivente. É essa a palavra que eu utilizo. O governo do estado é conivente com o crescimento das facções, porque a lógica é o seguinte: se você está vendo alguém cometer algum erro, você olha aquele erro e você não faz nada para mudar isso, você tendo poder para mudar, você está sendo conivente. Eu queria falar um pouco também sobre o 2 de julho, que você estava lá, né? E aí você acabou sendo vaiado também. Você entendeu o porquê? Você sabe as motivações? Entendi perfeitamente.
O pessoal da esquerda odeia a gente, né, velho? Eu acho que o complicado é quando você fala a verdade. Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, eu não tenho essa polarização com as pessoas, com o povo que vota no PT, que vota na esquerda. Muito pelo contrário, eu fico triste por essas pessoas, né? Eu acho que essas pessoas são utilizadas de massa de manobra. Eu acho que quando a pessoa... Aquele montante que tinha lá do pessoal seguindo a passeata do governador, foi essa galera que me vaiou. Eu acho que quando essa galera vaia, eles não fazem a mínima ideia. Pare uma pessoa daquela ali, pergunte o significado do 2 de julho, velho. A pessoa não vai saber, eu aposto com quem for. A pessoa não sabe. São pessoas utilizadas de massa de manobra, velho. Apenas pelo governador, pelo PT. E não estou dizendo aqui que é só a esquerda que usa o povo de massa de manobra, não. O que não falta é político aqui nesse país para usar o povo como massa de manobra, seja direita, centro, o caramba que for lá. Mas o ponto é, aqui na Bahia, com 20 anos de poder desse governo, esse governo ele já se enraizou, velho, na mente das pessoas. E a gente precisa acabar com isso. Por isso que pode me vaiar, pode me xingar, pode querer tirar até o meu mandato. Eu não vou parar de falar a verdade, velho. Não vou, eu não posso. Entendeu? Pouco me importa se as pessoas estão chateadas, se as pessoas ficam chateadas por ouvir a verdade. Mas o ponto é, o governador é incompetente. Sempre que eu puder, eu vou questionar, vou cobrar. No 2 de julho eu fiz questão de colocar uma caixa de som deste tamanho lá, porque eu sempre fiz vídeo indo do lado do governador e falando aqui no microfone do meu celular. Eu pensei, beleza, peraí, bora fazer o seguinte, eu não vou mais agora fazer só pra internet, não. Eu vou fazer lá na hora pra eu ver a reação do povo. Botei a caixa de som lá e fiz. Perguntei, governador, a consciência do senhor não pesa, não? Sua consciência não pesa, não? Eu quero que ele responda pra gente. Será que a consciência de Jerônimo não pesa, velho? Com tanta gente morrendo na fila da regulação, com tanta gente morrendo com a crise da segurança pública aqui no estado da Bahia, eu quero saber se a consciência do governador não pesa, porque eu não sou bolsonarista não, irmão, mas na época do Bolsonaro era genocídio. Ah, Bolsonaro é genocida. Tá bom, agora o que acontece aqui na Bahia não é genocídio também, não? O que acontece aqui na Bahia não parte de uma incompetência, uma irresponsabilidade do governador que está causando milhares de mortes. Todos os dias pessoas morrem aqui no estado da Bahia, causado pela incompetência do governador. Isso pra mim é mais genocídio do que nunca, velho. Um governador que deixa a gente chegar nesse nível. Então eu vou sempre questionar, Sandro, por que você fez isso no 2 de julho? 2 de julho não é uma data pra se comemorar? Velho, comemorar o quê? Essa é a pergunta que eu faço. Comemorar a independência? A Bahia é independente? A Bahia pode ter sido em algum momento, mas hoje a Bahia é independente? Você tendo pessoas passando fome, pessoas passando até sede no interior da Bahia, fome e sede, pessoas vivendo na extrema pobreza, graças ao PT, e o PT está no nosso estado há 20 anos. As pessoas têm medo, as pessoas do interior não têm gratidão pelo PT. Isso é um sentimento que a gente tem que... as pessoas pensam que no interior o PT é forte, as pessoas têm gratidão pelo PT. Isso é um sentimento errado. Né? A gente está pensando errado. Não é assim, não. No interior as pessoas não têm gratidão pelo PT. No interior as pessoas têm medo de não votar no PT e perder auxílio. No interior as pessoas têm medo de votar no PT e sofrer retaliação do vereador, do prefeito da sua cidade. Né? Deixar bem claro aqui, e às vezes não do vereador, não do prefeito, mas de alguma liderança comunitária da cidade que o cara pertence. Entendeu? Então esse é o medo do povo. O povo hoje vive com a corda no pescoço. É aquela do voto de cabresto, né? Aquela questão do voto de cabresto. Então, não é essa maravilha toda. Aqui o interior da Bahia vota no PT porque tem gratidão, porque o PT trabalha pelo interior. Negativo. O interior da Bahia vota no PT por medo, apenas. E a gente tem que acabar com isso. Então, eu vou chegar no 2 de julho para fazer uma passeata e comemorar, sabe? Ficar batendo palma e falando, aqui é 2 de julho. Não vou fazer isso não, velho. Não vou, porque a gente não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar. Eu costumo dizer que o nosso povo, infelizmente, é alimentado sempre pelo pão e circo. Eu por parte... Eu tô falando muito, se eu estiver falando muito, você me fala. Fique à vontade. Por parte das vezes, velho, eu sou até um pouco careta, né? Porque assim, eu não bebo, eu não costumo frequentar muitas festas. Né? O meu tempo livre, normalmente, ou eu tô com minha esposa, tô orando, tô sempre nessa linha, né?
E eu fico analisando, por exemplo, o carnaval da nossa cidade, sabe? No carnaval as pessoas esquecem de tudo, meu irmão. Passou o São João agora aí. O São João, velho, as pessoas só vão curtir, viajam para os interiores. Eu acho que tem que curtir mesmo, mas assim, o governo utiliza isso para as pessoas esquecerem dos problemas, entendeu, velho? E o pessoal esquece, velho. O povo esquece, entendeu? E a gente hoje vive a política do pão e circo, do voto de cabresto, mais pura e simples, na prática, sabe? O nosso vereador aqui, que atualmente está no PP e é membro do MBL, né? Movimento Brasil Livre. Nas últimas semanas, acabou rolando um rompimento com o Mauro Cardim, né? Por suposta falta de expectativas intelectuais que não coincidiram. O que aconteceu? Meu irmão, quando a pessoa entra no movimento, a gente cobra que a pessoa busque estudar, aprender um pouco mais sobre a história do movimento, e não só sobre a história do movimento, mas como o movimento pensa o país, sabe? Uhum. Porque nós temos um plano de poder. E plano de poder não pode ser interpretado como algo ruim. Porque uma coisa é você ter plano de poder para enriquecer e para mamar da teta estatal. Outra coisa é você ter plano de poder para colocar boas pessoas no poder e você mudar o seu estado, você mudar o seu país, sua cidade. Quando eu era candidato, a gente tinha um plano de poder, pô. A gente tinha uma estratégia, a gente queria chegar em algum lugar e a gente conseguiu, né? Hoje eu sou o vereador mais jovem de Salvador, da história de Salvador, e isso mostra que você tem um plano de poder não é ruim, né? Muito pelo contrário. Se suas intenções forem boas, eu acredito que você precisa ter um plano, um projeto para você chegar aonde você quer, para você colocar suas intenções boas em prática. O que aconteceu com o Mauro é que Mauro ele não era do movimento, ele não fazia parte do movimento. A gente não tem uma cartinha que o cara assina e faz parte do movimento. Então, isso é mais um processo natural. Então, como a gente conheceu o Mauro, foi conversando com ele e ele se aproximou do movimento, automaticamente subentende-se que ele faz parte do movimento, mas ele não fazia parte do movimento. Ele foi se aproximando, foi um cara que a gente enxergou um potencial político nele, um potencial que, o cara fala bem, etc. Vai dar certo, vamos lançar esse cara aqui para ver se a gente consegue, né, fazer uma diferença aqui nessa campanha de 2026. Só que o problema, velho, é que a gente pode tentar gerir a imagem política da pessoa, mas dificilmente, isso aqui eu não estou falando de Mauro, eu estou falando do ser humano mesmo. Dificilmente a gente não consegue, dificilmente a gente vai gerir o ego da pessoa e vai gerir a pessoa. E o que aconteceu com o Mauro não foi nenhuma questão relacionada a ele, foi uma questão envolvendo outras pessoas da equipe, né, que a gente teve alguns desentendimentos. A gente tinha o nosso plano de poder, o nosso projeto que a gente tinha que seguir, nossas estratégias. Acabou que nosso projeto foi se dividindo, seguindo estratégias diferentes. Aí nossa coordenação, que era composta por 4 pessoas, cada uma começou a fazer uma coisa, porque 3 pessoas concordavam, uma pessoa concordava com o projeto, 3 pessoas já discordavam do jeito que estava sendo colocado em prática, e aí eu me afastei, outro se afastou, foi cada um seguindo o caminho e as coisas foram acontecendo. Chegou no ponto que, após o nosso congresso, a gente viu que não dava mais, porque estava se tomando outra proporção, né? A candidatura dele estava sendo levada a sério, realmente, as coisas estavam acontecendo numa proporção muito grande, e a gente falou, vamos colocar um ponto final nisso aqui, não vamos lançar a candidatura de Mauro para governador, porque o nosso grupo, o problema não é com ele, é que o nosso grupo não conseguiu se organizar necessariamente o suficiente para conseguir disputar uma vaga desse tamanho no momento, sabe? Então eu acho que a gente tem que galgar um espaço de cada vez, subir um degrau de cada vez, com muita humildade, E é isso, velho. Eu não tenho nada contra Mauro. Até falei com ele por telefone algum dia desse aí. Não vou me lembrar quando ele me ligou. Atendi, tratei ele super bem. Ele pode ficar chateado, não sei, pelo fato dele estar saindo do movimento. Porque, como eu falei, ele nunca fez parte. Ele estava junto com a gente, agregou o projeto, né? Mas eu não posso considerar que Mauro faz parte do movimento tanto quanto pessoas que estão aqui comigo há muitos anos, entendeu? Colado há muito tempo. Desde quando tudo era mato, sabe? Então, foi meio um desentendimento mesmo ali entre a equipe, entre o nosso projeto. A gente decidiu colocar um ponto final. Eu não sei se Mauro entendeu isso bem, entendeu? E é isso, mano.
Por mim tá tudo beleza, tá tudo ok, meu. Eu sou um cara muito tranquilo. É isso. O MBL agora conseguiu a quantidade de assinaturas necessárias, né? Validadas pelo TSE, que é um grande passo, né? Para você conseguir criar um partido. Qual é a importância disso e qual foi a importância dos seus eleitores, principalmente da Bahia, né? O pessoal duvidava, né, velho? Tinha muita gente que duvidava que a gente ia conseguir. O argumento muito utilizado era: Bolsonaro não conseguiu, duvido que vocês consigam também. Só que é como eu falei, velho, o nosso grupo, isso voltando até um pouco na questão de Mauro Cardim, nosso grupo é um grupo que se organiza para fazer as coisas, sabe? Por isso que a gente evita consequências políticas ruins, porque antes de acontecer algo ruim, a gente se antecede e, sabe, coloca um ponto final. Então, o nosso grupo, a gente se organizou, velho, para conseguir fazer o partido, sabe? O MBL se organizou, as coisas foram acontecendo certinha para que o partido acontecesse. Hoje eu faço parte do PP, ganhei a eleição pelo PP, saí candidato pelo PP e hoje estou no PP. PP, porque o pessoal entende PT, PP, progressista, Mas é isso, velho. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um partido. Eu acredito que na eleição que vem já vai ter candidatos em vários locais do país, várias cidades do Brasil, vários estados. A gente vai conseguir crescer esse partido, eu tenho certeza. O MBL é extremamente qualificado para que isso aconteça. E aí, se você me perguntar se eu vou fazer parte do partido ou se eu não vou fazer parte do partido, tudo depende. Eu não vou tomar essa decisão com a corda no pescoço, mas também não vou tomar essa decisão muito tarde. Eu vou tomar essa decisão no momento certo. Tudo depende da conjuntura. Se aqui na Bahia for viável, eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu acho até que é benéfico, até para o próprio grupo de Neto, por exemplo, para Neto conseguir chegar ao governo. A gente precisa criar frentes para conseguir combater o PT aqui na Bahia. Agora, se não for viável, se não der, também não tem problema nenhum. Sabe? A gente consegue fazer isso depois, a gente consegue numa próxima eleição, 28 ou lá na frente, nunca se sabe. Política é um jogo de paciência. Tanto é que eleição é de 2 em 2 anos. Se política fosse um jogo rápido, um jogo que não exige paciência, eleição era de 1 em 1 mês. Então, é só ter paciência, vamos ver. Eu acredito que para 2026 a gente já vai ter candidatura. Não sei se na Bahia vai ser desse jeito, mas eu acredito que já vai ter candidatura. E eu tenho fé, velho, que esse partido vai fazer alguma diferença. Porque o que não falta na gente é força de vontade. Eu ia perguntar se já tem talvez algum nome de substituição de um apoio para Mauro Cardim, que era Mauro Cardim. Para substituir Mauro? Aí que tá. Olha o que eu falei aqui. O problema não é Mauro, tá? Mauro tem as questões dele, todo mundo tem seu defeito e suas qualidades. Isso é bom deixar claro. Mauro não é um cara perfeito. Mauro tem os defeitos dele, ponto. Eu sempre elenquei isso. Beleza, agora o problema não é Mauro. A gente não tirou o Mauro e vamos botar outra pessoa no lugar. Calma lá, pô. A questão aqui é projeto. É como eu disse, o projeto de lançar um candidato a governador, a gente não tem como prosseguir, não tem mais como colocar para frente, porque a gente enxergou que não é viável. Entende? Então, demos um passo atrás, ele não correspondeu a essas certas expectativas que a gente falou, sabe? A gente deu um passo atrás e acabou. O problema não é, vamos tirar Mauro, vamos substituir, vamos colocar outra pessoa e vamos continuar com o projeto. O projeto não deu certo, sabe? A candidatura de governo não deu certo. A gente começou a pensar nisso por conta de Mauro. Quando ele chegou, a gente pensou, um cara tem a idade, a gente enxerga que tem a qualidade de falar, sabe? Uhum. Mas outras coisas nele, os defeitos dele, como todo mundo tem, não supriu nossas expectativas, como a gente falou na nota que a gente publicou, entendeu? E isso fez com que a gente cortasse e tirasse o projeto de lançar um governador. Lá na frente, a gente vê outra possibilidade. É isso. Tá bom. Essa aqui foi a nossa entrevista com o Sandro Filho. Eu agradeço muito pelo seu tempo, sua paciência e por você vir aqui. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto. Sempre que quiser, pode me chamar aí, viu? Tá bom. E essa foi a nossa entrevista da semana.